Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Está começando o programa Imagine, aqui na tela da sua televisão, e você aqui vai conhecer um pouquinho mais do que acontece em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Confere aí. A primeira conferência Máximos para homens aconteceu no mês de abril aqui em Lagoinha, Uberlândia. Um tempo exclusivo para ensinar, para ativar e para impactar a vida de homens, que vai trazer resultado para toda uma geração. Você vai acompanhar agora como foi esse tempo aqui em Lagoinha, Uberlândia. Neste mundo acelerado e cheio de desafios, muitos homens se encontram perdidos sem um propósito claro. Mas a Conferência Máximos trouxe uma direção para transformar a história de famílias e a realidade em que vivemos. Em meio aos inúmeros compromissos do dia a dia, é fácil esquecer o papel vital que o homem desempenha em suas famílias, igrejas e comunidades. Mas nós acreditamos que cada homem tem um potencial extraordinário que visa romper o natural e mostrar que cada homem ativado em Deus é uma exceção para esse mundo. Inspiração, louvor, orientação através da palavra de Deus e uma comunidade de homens cristãos conectados à fé e ao propósito de Deus. Um momento ímpar de comunhão com costelada e ainda uma exposição de carros e motos fizeram parte de toda essa festa com muita unção. O evento contou com a presença dos pastores Walter Procópio, Marcos Salles, Lucinho Barreto e Nani Azevedo. Conversamos com o pastor Marcos Salles, que falou sobre a importância do posicionamento masculino nos dias de hoje. Nós estamos aqui na Conferência Máximos, conferência de homens aqui em Lagoinha, Uberlândia, com o pastor Marcos Salles, que vai falar para você, homem, uma palavra direcionada sobre identidades para os homens, pastor. Olha, hoje em dia nós estamos vendo as pessoas que não têm certeza de nada nessa vida, né? E os homens hoje precisam se posicionar. Esses são dias de crise, são dias difíceis, são dias de dúvidas, dias de muita ansiedade. Então, os homens precisam estar posicionados em Cristo, sabendo quem eles são em Cristo. A partir disso, famílias serão fortes, casamentos serão fortes, saudáveis, filhos criados debaixo do temor do nome do Senhor. Então, que essa geração de homens se levantem para serem comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino, servindo ao Senhor, sendo homens íntegros na presença de Deus. E o resultado nós podemos ver em homens comprometidos com a liderança responsável em seus lares e o crescimento pessoal e espiritual. Porque quando os homens se levantam com propósito, todo mundo ao seu redor é transformado. E você que nos acompanha pode participar de momentos assim. Todas as informações dos nossos eventos estão disponíveis no aplicativo Lagoinha Uberlândia Church e também nos cultos que acontecem aqui. E não se esqueça, você é muito bem-vindo aqui em Lagoinha Uberlândia. Bom, depois de conferir um pouco mais do que aconteceu nesse último domingo em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, agora está na hora de uma palavra de Deus para a sua vida com o nosso pastor Walter Procópio. Confere aí. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Esse é o nosso quadro Profetizando Vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero falar sobre desânimo. Como vencer o desânimo? Eu não sei se você já viveu dias assim, desanimado. Tem dias que a gente tem dificuldade até de levantar da cama. Mas aqui no livro de Jeremias,
Capítulo 20, o verso 9. A palavra do Senhor diz assim: mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciam-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe trará completa vergonha e sua desonra jamais será esquecida. O verso de número 12 diz assim: ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vê o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expôs a minha causa. O que nós encontramos aqui é o profeta Jeremias. E aqui o profeta Jeremias, ele está num momento de dificuldade. No momento de perseguição, Jeremias vai exercer o seu ministério profético em um tempo tão difícil. E aí nós vamos encontrar num momento assim de desânimo. Todos nós vamos passar por esse momento. O desânimo, ele pode chegar assim de tantas maneiras. Ao olhar para a Bíblia, nós encontramos que o desânimo afetou homens de Deus, como Elias. Elias chegou lá em 1 Reis 19 a pedir a própria morte. O desânimo chegou para homens como Elias, como Jonas. Jonas se desanimou ao tanto que ele pediu a Deus para matá-lo. O desânimo vem em muitas formas. No caso de Elias, por meio de uma oração, por meio de uma pressão que vinha de Jezabel. O desânimo pode vir por causa de um cansaço, uma fadiga, uma pressão financeira, uma enfermidade. A questão não é como ele vai chegar, mas como eu vou vencê-lo, como eu vou reagir. E aqui em Jeremias 20, versos 7 ao 12, que eu li para você, encontramos alguns segredos para vencer o desânimo. Verso 10, ele diz assim, verso 10, ouço muitos comentando. Uma outra tradução diz assim, ouço multidões cochichando, dizendo assim, há terror por todos os lados. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Ele vai dizer que até os amigos íntimos esperam que ele tropece. Dizendo assim, talvez ele vai cair numa armadilha, então nós o pegaremos, o vingaremos. Agora imagine se Jeremias estivesse dando atenção a todos os cochichos em sua volta, a todas as acusações, todas as palavras negativas. Hoje nós vivemos uma realidade, que é isso aqui, ó, o celular. E às vezes as pessoas estão comentando, e elas comentam e falam tantas coisas. Eu aprendi que eu e você não podemos controlar o que o outro vai falar, mas aonde eu vou colocar minha atenção é uma escolha minha, A voz, ela tem um significado assim importante. Por quê? Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que a vida e a morte, elas estão no poder da língua. Cuidado quem você tem ouvido, quais palavras, porque tem palavras, tem pessoas que quando ele abre a boca, ele desanima. Eu já vi pessoas empolgadas com sonhos, aí chega alguém que quando ele abre a boca, ele joga um balde de água fria. Isso é tão triste, tão triste, tão triste. Então, meu irmão, assim como Jeremias, à sua volta todo mundo pode estar cochichando, falando talvez para te desanimar. Não dê atenção a essas palavras. Não dê atenção a essas palavras. O verso 9, Jeremias vai dizer assim, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Essa parte é muito importante. Isso me chamou a atenção. Porque toda pessoa pode vencer o desânimo. Como? Não esquecendo de quem a chamou.
quem te chamou foi Deus. Em Jeremias aqui ele está dizendo, olha, ele está dizendo assim, eu penso em abandonar o ministério profético, o chamado de Deus na minha vida, mas ele diz, eu não posso deixar de anunciar a mensagem que Deus me deu. Por isso que ele usa essa expressão aqui, dizendo, é como que um fogo estivesse ardendo dentro de mim. As vozes em volta estão dizendo, pare, não avance. Mas ele tem essa certeza que ele tem que continuar, porque Deus deu a ele um chamado. Deus o chamou. Deus o chamou para isso. Entenda, sempre vai haver na nossa caminhada momentos de dúvidas. E muitos se deixam vencer pela dúvida e caem no desânimo. Meu irmão, avance. Mesmo nos momentos de dúvida, avance, caminhe. Não permita ser vencido. O verso 11, aqui o verso 11 ele diz assim, deixa eu ler para você o verso 11. Verso 10, o verso 11, assim, ó, mas o Senhor está comigo. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Como vencer o desânimo? Entenda, toda pessoa pode superar o desânimo, reconhecendo que Deus sempre lhe dará a vitória. Tem pessoas que desanimam e quando vão conversar comigo, falam, pastor, sabe por que eu desanimei? Porque eu não vi escape, eu não vi uma porta, eu não vi algo diferente. Não tinha expectativa que algo pudesse acontecer. Mas sabe o que a Bíblia está nos mostrando? Que Deus é com você. Quando você coloca a sua confiança e reconhece que Deus sempre vai te dar a vitória. Então permaneça, continue caminhando. As provas, as tribulações são difíceis? São, mas Deus é com você. Salmo 27, verso 14. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ei, espere pelo Senhor. Ele virá ao seu encontro, Ele virá ao seu socorro. Não desanima, espere. Nós temos o Provérbios 20, capítulo 20, verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, Ele te livrará. Salmo 42, 11. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Eu quero caminhar para o final desse momento dizendo para você, espere em Deus. Confia, espere. Aquele que tem que vir, virá o seu socorro. Ele não tardará. Então não desanima. Eu tenho falado com tantas pessoas que chegam para mim com esse sentimento, pastor, eu vou desanimar. Eu falo com ele, irmão, espere só mais um pouquinho. Espere só mais um pouquinho, Deus virá, o livramento virá, a salvação virá, a oportunidade virá, e quando Deus vier, Ele vai mudar essa situação, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso, Ele pode fazer isso. Então, não desanime. Eu venço o desânimo quando eu começo a confiar que Deus vai me dar a vitória. Quando eu olho para a situação que é impossível, mas eu tenho um Deus e sirva a um Deus que faz o impossível. Então espere em Deus. Espere em Deus. Você ainda o louvará. Você vai experimentar mais do Senhor. Pastor, mas Deus está em silêncio. Eu costumo dizer que o silêncio de Deus é precioso. Precioso por quê? Pois é durante esse tempo que Ele está nos preparando para receber a nossa vitória. Então, Deus está em silêncio. Não desanime porque Ele está em silêncio. Deus está trabalhando no seu coração, preparando você. Deus está trabalhando no silêncio. E vai chegar o momento da resposta dEle sobre a sua vida. Eu te abençoo. Eu oro em nome de Jesus. Se você está aí lutando contra o desânimo, que Deus te fortaleça. Levante, vença esse desânimo. Avance, não pare. Porque Deus é com você. Eu profetizo vida, profetizo em nome de Jesus, que você vai vencer todo desânimo na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Todo desânimo você vai vencer e você vai continuar caminhando. Deus abençoe você. Vem aqui nos fazer uma visita, vai ser tão bom conhecer você, te dar um abraço e orar pela sua vida. Eu te abençoo e eu profetizo vida e vida em abundância sobre você,
sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Deus te abençoe. E aí, tá animado com essa palavra que você recebeu do nosso pastor Walter Procópio? Tá com seu coração cheio? Então venha fazer parte dessa família Lagoinha você também. A gente espera por você. Agora tá na hora de uma palavra direcionada para você, mulher, com a nossa pastora Eliane Procópio. Olá, eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Que alegria ter você comigo aqui no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. E hoje eu quero falar com você um tema muito especial. Um tema que diz a provisão de Deus nos desertos da vida. Com certeza, você, assim como eu, passa também por alguns desertos. Mas nós não vamos ficar parados nesse deserto, porque há uma palavra de avanço para mim e para você. Vamos lá? Vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 19, 5 e 6. Diz o texto se referindo a Elias. O texto diz: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se, coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Eu quero chamar a sua atenção para o cenário que esse texto está nos apresentando. Aqui o texto nos fala que Elias estava em um deserto, sem pão, sem água, sem um amigo para ajudá-lo naquele momento desafiador. Talvez você que está me assistindo também está em um cenário como Elias, se sentindo sozinho, se sentindo desamparado, mas olha que nesse momento de desespero, de solidão de Elias, algo inesperado acontece. E eu quero profetizar também que na sua vida vai acontecer algo inesperável. O texto continua nos dizendo que o anjo, de repente, o anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Ah, meu Deus, somente Deus, aquele que fez os céus, que fez a terra, que fez os mares, pode realmente compreender o que nós sentimos em momentos tão desafiadores. Mas Deus sempre tem uma palavra de avanço para nós. E esse anjo então toca em Elias e fala: levanta, Elias, levanta, coma e caminha. E olha, eu quero continuar lendo esse texto porque esse texto é muito incrível. E o texto diz assim, que depois que o anjo toca nele, o que acontece? Qual é a reação de Elias? Qual é o comportamento de Elias? O texto diz que ele comeu, bebeu e o que ele fez? Voltou a dormir de novo. Ele achou que ele ia ficar ali na boa, dormindo, descansando. E aí o texto continua dizendo: voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Talvez você, assim como Elias, acha que acabou. Talvez você, assim como Elias, acha que não tem uma nova história para você. Ah, mas Deus sempre tem algo novo para mim e para você. E quem se alimenta do pão que somente Deus tem para nos dar, Ele nos dá uma força admirável. Porque olha, diz que Elias, ele comeu, ele bebeu e que ele caminhou 40 dias e 40 noites. A palavra de Deus é isso, é uma palavra que nos alimenta, que nos fortalece e que nós vamos caminhar por um caminho que nós jamais pudéssemos imaginar que conseguiríamos.
Talvez você está assim, olhando para você e falando, eu não dou conta, eu não consigo mais. Preste atenção. Quando o Senhor te toca, Ele capacita você, Ele te fortalece a caminhar por lugares que você ainda não imaginou. Você crê nisso? Eu creio que nesta hora o Senhor está tocando a sua vida, está te fortalecendo, está te colocando de pé, está enchendo o seu coração de esperança, porque ainda não é o seu fim. Mas eu quero declarar que é apenas uma vírgula, porque Deus tem uma linda história para você. Glória a Deus por esta palavra. Que esta palavra seja uma palavra rema em seu coração, que verdadeiramente o Senhor possa tocar em você nesta hora. E eu creio que o ambiente, a circunstância que você está vivenciando, ela será transformada pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe você. Eu aguardo você no próximo programa. Um beijo em seu coração. E aí, mulheres, sentaram-se à mesa com a nossa pastora Eliane Procópio? No próximo sábado tem mais para você. Se quer conferir mais agora, você pode também ir para o YouTube e acompanhar os outros programas que já passaram aqui na sua televisão. Lá toda semana, nos programas Imagine, tem quadro Royal Sister para você conferir também. E agora, nós temos uma palavra, um testemunho de vida impactante para você. Confere aí. Olá, meu nome é Lohane e eu estou na Lagoinha há 4 anos, né? Eu falo que eu não vim de um lar cristão, então para mim foi algo muito novo. Eu não entendia, não lia a Bíblia, então para mim foi realmente algo que foi da minha história, né? Então, em junho de 2019, que eu me entreguei a Deus, né? Entreguei a Cristo, e foi uma experiência muito boa, porque a gente estava passando, minha família estava passando por uma fase muito difícil, a gente não estava em igreja, e a minha mãe conheceu, né, a Lagoinha, porque ela veio para cá, para Uberlândia, e em forma de GCs, né, conhecendo. Então, um dia, né, eu tinha 18 anos, então para mim era o quê? Eu podia fazer tudo que eu queria, né? Então, eu fui e no domingo, né, de sábado para domingo, no domingo a minha mãe falou, olha, hoje você vai para a igreja. Então, para mim foi algo assim, igreja? Eu, 18 anos? Não, mas por obediência eu fui. E foi algo incrível. A gente estava num hotel, né, a igreja ainda não tinha ainda um lugar, então a gente estava no hotel e a palavra foi do pastor Júnior Batista e foi sobre o amor de Jesus. E eu não entendia. E eu entendi que eu precisava preencher algo em mim, só que eu estava preenchendo com coisas vazias, né? Então, quando eu ouvi a palavra, foi realmente me revelar o que precisava, o que era, algo que iria me encher, que era Jesus. Então, nesse dia, sem constrangimento nenhum, no hotel, com pessoas que eu não conhecia, eu levantei a minha mão. E o que foi mais interessante foi que o pastor saiu do púlpito e foi orar comigo. E isso, para mim, foi algo muito especial, porque eu não entendia, né? E para um pastor sair do púlpito, eu falei, nossa, né, diferente. Então, de lá a gente foi depois para Rondon. Então, meu batismo foi em novembro, né, no dia da inauguração da igreja. Então, para mim foi algo muito especial. Estavam meus parentes, estava minha família, estava até meus amigos. Então, para mim foi algo muito um marco na minha história. Eu sempre lembro desse dia. Foi maravilhoso, tanto pela inauguração quanto pelo meu batismo. Então, de lá a gente começou. Foi então que conheci em 2020 Mateus. A gente se conheceu numa vigília, né, que teve. Foi bênção, foi Deus sempre no começo. Então, assim, a gente foi se conhecendo, foi conversando, coisas relacionadas à igreja. Então, teve um dia que a gente falou, acho que está na hora da gente ter o nosso começo, né? Vamos namorar, porque todo mundo já está desconfiando. Então, eu falei para ele, olha, está na hora de você falar com meu pai. Então, foi pedir a bênção para meu pai, a gente conversou e tudo bem, né? Eu até lembro, e é engraçado, tanto que a gente era novo, porque a gente foi conversar com o pastor Walter num culto, como que era o namoro na Lagoinha. Então, ele foi muito legal com a gente. Ele simplesmente falou, olha, gente, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Então, vocês são adultos,
e vocês têm a bênção dos seus pais, tá ok, né? Então, assim, ele nos abençoou e começamos, né? De lá fizemos o curso Começando Certo, do pastor César, que foi incrível. Era para namorados e solteiros, então foi um curso que revelou muita coisa pra gente. E de lá a gente foi servindo juntos, em cada momento passando por fases, se conhecendo. Então chegou o momento que a gente, depois de 2 anos de namoro, a gente decidiu, vamos, né? É a gente que quer mesmo continuar a nossa história, então vamos casar, né? Teve a festa de noivado, teve o pedido, tava todo mundo que a gente amava muito, ama muito. Então a gente começou essa longa jornada, né, de para casar. E foi um tempo maravilhoso, foi muita luta. A gente assim via Deus em todo o tempo no nosso casamento. Referente ao nosso casamento, assim, foi uma bênção, porque na verdade resume mais em um desafio. Porque a gente saiu do namoro, foi direto para o noivado e ali começou os desafios no noivado. Né? Começou a correria, a cobrança, e agora é hora de casar, né? Vamos. E aí a gente começou a correr atrás de organização, de buffet, de tudo. E a gente, assim, jovem, não tem ainda a vida estruturada financeiramente, a gente olha assim e vê assim, cara, não vai dar certo, vai ficar muito caro. A gente faz um plano com um valor e ultrapassa aquilo, então falei, nossa, vai ficar puxado. Tanto que eu brinco com ela, não, cabeça do homem a gente foca assim, não, vamos gastar uns 15 mil que a gente faz um casamento. E foi muito além disso. Mas é uma coisa que a gente viu a mão de Deus nos abençoando o tempo todo. Tipo assim, em todo o tempo ele estava colocando a coisa certa. E aí casamos certinho, fizemos todo o processo, né? E agora a gente está em mente fazer o Bem Casados também e seguir a trajetória aí até a eternidade. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que fez. Eu olho lá atrás e eu vejo que se não fosse Deus, eu não estaria aqui e eu não sei nem aonde eu estaria. Porque eu estava numa fase que iria me levar à morte. Né? A juventude, ela tem essas coisas do mundo de te deixar, de colocar as coisas, né, que não vai te fazer bem. Então, assim, realmente Deus me tirou lá e foi incrível. Só agradeço mesmo. E temos um convite para vocês. Venha ser Lagoinha com a gente. Você conferiu aqui o que Deus tem feito na vida de pessoas na Igreja Batista da Lagoinha. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para a sua vida também. Venha fazer parte dessa família com a gente. Como o pastor já convidou você, amanhã tem culto a partir das 9 horas da manhã e também às 6 da tarde. Venha com a gente nesse domingo. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você, para sua casa, para sua família. Nas terças e nas sextas-feiras nós temos culto às 7h30 da noite. Na quarta-feira tem um culto à tarde especial esperando por você às 4 horas da tarde. E nos sábados, hoje tem culto para você jovem, para você teen, a partir das 5 horas da tarde e para todos os jovens a partir das 7 horas da noite. Nós estamos esperando por você aqui em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Vem ser Lagoinha com a gente. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E Celebre Eventos e Decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre Eventos e Decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores
oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores.